Nessa aula aqui você vai aprender a expressar posse em inglês. Falar que é meu, é seu, que é dela, que pertence a ele, que é nosso. E algumas dessas palavras você já teve um primeiro contato, a gente já veio pincelando aqui e ali, desde que a gente começou os seus estudos aqui no Now. Então, por exemplo, você já viu bastante aparecendo a palavra my, que significa meu, minha, meus, minhas. Como em inglês as palavras não tem masculino, feminino, não tem essa parada de meu, de minha, não existe nada disso, é tudo my. Né? Os objetos não têm gênero em inglês. Então, por exemplo, my bike é minha bike, minha bicicleta. Vinícius, se fosse meu, se fosse um objeto que para nós é masculino, tipo celular, o celular, mesma coisa. My phone, meu telefone, meu celular. Não tem essa diferença de meu, de minha, isso é importante. Se pertence a você, por exemplo, não é mais minha bike, meu computador, agora é o seu, é o teu, olha só. Existe, por exemplo, a palavra your, que a gente já pincelou com você também, como que ela funciona. Your significa teu, seu, pertence a você. Dependendo da sua região do Brasil, tem gente que fala teu e tem gente que fala seu. Eu sempre falo seu, mas entende que de forma alguma eu tô falando de ele ou ela, tá? É sempre você. Your não parece you, então lembra que your é de you, é de você, nunca vai ser dele ou dela, tá bom? Por mais que você traduza como teu ou traduza como seu. E qual que é o massa dessas palavras de posse, que a gente vai chamar de possessivos, porque são de posse, pertencem? Tem um para cada pessoa. Se é meu, se é teu, se é dele, se é dela, se é nosso. Um para cada pessoa. Olha só que interessante. Algo é meu, é my. Algo é seu, é your. Se algo é dele, então pertence ao João, pertence ao André, pertence ao Carlinhos, pertence a um cara, a um homem, pertence a um homem, seja lá qual for o homem da minha história, é his. His. Percebe como eu não falei his, tá? Eu faço um som de e. His. His. Não his. Agora, se pertence a ela, se é dela, é da Maria, é da Joana, é da Ana, é da Carla, é her. Her. É dela. Vamos trabalhar, por exemplo, no my phone, meu telefone, né? My phone, meu telefone. Your phone, seu telefone. His phone é o telefone dele, seja lá quem for his, né? Seja lá quem for ele. E her phone seria o telefone dela. Você percebe que esse her é escrito igual e tem o mesmo som das pessoas recebendo ações lá para ela. Quando ela recebe a ação é her, né? Por exemplo, eu amo ela. I love her. E de fato, é escrito igual e falado igual aquele her de ela recebendo ação. Mas esse aqui não é o ela recebendo ação. Apesar de escrever igual, esse aqui você vai perceber que é de posse. E fique em paz que dá para entender bem claro quando que é posse, que é dela, ou quando que é só ela recebendo uma ação de alguém. Vai ficar bem claro isso para você nas frases, tá bom? Pode ficar em paz. Se algo pertence a um it, porque coisas que não são seres humanos são it na frase, né? Se pertence a esse it, a gente fala que é it's. It's. Percebe que fala igual aquele it's que você conhece para falar que é, né? É it's. Mas esse aqui é sem apóstrofezinho. It's é o de posse. Vinícius, como que é possível pertencer a um it? Simples. A casa. A casa é um it. O telhado da casa é its roof. Telhado dela. Ela a casa, né? Então pertence a um it, que é a casa. Não tem problema nenhum. Se é nosso, é our. Our. Percebe que a pronúncia é muito parecida se você já conhece a palavra hour, que significa hora. A pronúncia é de fato parecida, tá bom? Our. Our. É nosso, pertence a nós. E se pertence a eles, pertence a elas, ou seja, é deles, é delas, a gente fala que é their. 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 O que isso te lembra essa pronúncia? Aquela palavra, né? There, que significa lá, lá, ali ou aí. There. Pronúncia de fato pode fazer igual, tá? Apesar de escrever diferente, pode fazer a pronúncia igual no there. Então, my, your, his, her, its, our e their. Essa tabelinha não é para você decorar, você não vai decorar a partir dela. Esse aqui é um primeiro contato, é um pezinho na água, só para você sentir. O que importa mesmo é como a gente vai ver isso sendo usado na prática, nas frases lá embaixo. Se é nossa televisão, eu falo que é our TV, nossa TV. Não é só minha, não é só sua, é nossa. Our TV. Se são os erros dele, erros que ele cometeu, erros dele,
erros, em inglês se dizem mistakes. Mistakes. His mistake. Mistake é um erro só. Mistakes são erros no plural, tá bom? Mas o que importa aqui é o his, ó, porque não é my mistake, não é your mistake, é his mistake. É um mistake dele, um erro dele, seja lá quem for ele. E percebe que em português a gente pode falar dele falando erros dele, ou a gente também pode falar seus erros, concorda? Em português a gente não pode falar dessas duas formas, quando eu tô falando de uma terceira pessoa, de um ele, eu posso falar erros dele ou seus erros. A gente tem essas duas formas, né? O seu também é usado para ele e para ela. Mas em inglês a posse é sempre antes. Sempre antes. Não existe em inglês mistakes his. Não existe. Não existe em inglês TV hour. A gente pode falar nossa TV ou TV nossa. Em inglês não. É sempre a posse antes. Eu posso falar em português sua responsabilidade, falando deles, e posso falar a responsabilidade deles. A posse pode estar antes, a posse pode estar depois. Em inglês não existe isso, é só a posse antes sempre. Eu posso falar amiga minha ou minha amiga em português. Enquanto em inglês não existe friend my, é sempre my friend. É isso que eu quero que você entenda. Então, their responsibility, por exemplo. Responsibility, palavrinha grande, né? Significa responsabilidade. Se é uma responsabilidade deles, their responsibility. Não é my responsibility, not your responsibility, not his responsibility. No, it's their responsibility. Responsabilidade deles ou responsabilidade delas. Posso estar falando de mulheres aqui também. Afinal, they é eles ou elas. Então, essas são as palavras de posse que você está começando a conhecer. A gente vai ver lá nas frases de exemplo várias para cada uma das posses e vai ficar bem claro para você, tá bom? Esse foi o primeiro contato, mas vamos para o que realmente importa. Vamos descer aqui para as frases de exemplo. Vamos lá, já colocando a mão na massa na prática. Essa primeira frase diz: My house is your house. Minha casa é sua casa. Olha como é simples. A gente tem o my, meu, de posse aqui, e tem o your, que eu vou pintar de outra cor. O seu aqui pertence a você. My house is your house. Se fosse o contrário, your house is my house. Vamos supor que eu quero falar, minha família é sua família. My family is your family. As minhas coisas são as suas coisas. My things are your things, né? Aí teria que ser are, porque eu tô falando de várias coisas. Minhas coisas são suas coisas. My things are your things. É sempre assim, não tem segredo. O ponto é, pode até ser uma casa ou várias casas. Uma thing ou várias things. Mas o my nunca muda, ele sempre fica my. Não existe meu, minha, meus, minhas. É só my. E a mesma coisa pra todos, né? Só existe your, só existe his, só existe her e assim por diante. Ah, e percebe como eu não falei house. É house. Igual a bala. Sabe você fala bala, house? É igual a pronúncia que você fala de house. Então, my house is your house. Não fala house, tá bem?